18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. E boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Um salve também pra você que nos acompanha lá no 18horas.com.br. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, e contando sempre com a sua participação pelo nosso WhatsApp 994887592. Participe você também. Exatamente, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 Qual horas. é a sua? Participa, exatamente. Manda o seu zap pra gente. Mix. Muito bem, começando o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Rio Negro volta a encher e subiu 17 centímetros de sábado para segunda-feira. Governo Wilson Lima está na mira do Ministério Público de Contas do Amazonas por desapropriação milionária. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas quer comprar itens como videogames, cadeira de massagem e mesas de ping-pong. As atualizações sobre o acidente aéreo que deixou 12 mortos. 6 horas e 3 minutos, mais uma vez, muito boa noite para você em 100,7, seja bem-vindo, vamos juntos até às 7 da noite, você conferindo os destaques do dia, no ar em mais uma edição do programa 18 horas. Segunda-feira, começando mais uma semana, 30 de outubro, já no finalzinho de mais um mês do ano de 2023. 18 horas. Boa notícia, hein? Segunda-feira começou aí, né? Legal, o Rio Negro voltou a encher. O nível do Rio Negro subiu 17 centímetros desde o último sábado até amanhã, desta segunda-feira, amanhã de hoje. A subida do rio ocorre pela primeira vez desde o início da vazante. Foi no dia 7 de junho. Na última sexta-feira, dia 27, o rio parou de secar. A profundidade atual é de 12 metros e 87 centímetros. Até que enfim voltou a subir, né, Carlão? O Rio Negro, pois é, estava virando igarapé com essa seca histórica, enfim, prejuízos horríveis cenas lamentáveis que a gente viu por aí. Mas nos últimos 3 dias, a subida do rio da água foi de 5 centímetros no sábado, 5 no domingo e 7 hoje de manhã. Ainda estamos longe, é claro, da cota que era o recorde, o último recorde histórico até então, que foi de 13 metros e 63 centímetros em outubro de 2010. Mas esse índice de subida está surpreendendo os especialistas que haviam previsto que a cheia começaria apenas no início de novembro. Começou agora. Exatamente. A água do degelo dos Andes e das chuvas das cabeceiras dos rios que está chegando aqui em Manaus, graças a Deus, né? Quem tem mais detalhes a respeito do assunto é a repórter Nathalie Moraes, que está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, a subida do rio começou surpreendendo mesmo, né? Boa notícia. Boa notícia, boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Mas, a notícia é boa, traz um ânimo, né? Traz uma faca pro coração de todos nós, né? Depois de noticiar tantas descidas, tantas notícias ruins, tantas, né, consequências que vieram com essa seca, mas a gente não pode dizer ainda, tá, Karime, que a seca acabou. Isso porque os especialistas, né, só devem decretar realmente o fim dessa seca, né, depois do início do período chuvoso, que deve acontecer agora aí em meados do mês de novembro. Como você e o Carlão acabaram de afirmar, né, desde sexta-feira, o Rio Negro não desceu, né? Ele não registrou nem descida e nem subida na sexta-feira. O Rio Negro subiu 5 centímetros no sábado. No domingo, né? Ele subiu mais 5 centímetros e hoje as águas do Rio Negro aí subiram mais 7 centímetros, totalizando 17 centímetros de aumento nos últimos 3 dias. Mas como eu disse, né? O Serviço Geológico do Brasil afirma que a gente ainda não pode comemorar esse início de cheia. Isso porque os pesquisadores afirmam que a subida das águas é resultado hoje das chuvas lá nas cabeceiras, principalmente ali na região do Rio Madeira, Karime e Carlão. Pra gente entender um pouco mais sobre esse reflexo, sobre essa subida das águas do Rio Negro aqui na capital nesses últimos 3 dias, eu conversei com a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, e ela atualizou essa subida do rio nos últimos dias. Vamos conferir.
O Rio Negro, na região do Porto, em Manaus, apresentou processo de subida nesse fim de semana, com subidas de 5 centímetros diários, e no registro mais recente apresentou uma subida de 7 centímetros, o que indica certa recuperação do seu nível aqui nessa região da bacia. Então, isso quer dizer que a vazante se encerrou? Ainda não, porque aqui na região metropolitana recebemos as contribuições de duas bacias importantes, tanto da do Rio Negro quanto a do Solimões. O que estamos recebendo hoje são o resultado das contribuições das semanas anteriores. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes, nós ouvimos aí a fala da pesquisadora em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, falando aí sobre a subida do nível do Rio Negro aqui na nossa capital nos últimos 3 dias. Karime, há pelo menos 2 semanas o Alto Rio Negro já vem apresentando aí uma subida no nível, desde São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, e isso, é claro, está impactando diretamente aqui na nossa capital, Manaus. Segundo a pesquisadora, a Jussara Cury, aí que a gente acabou de ouvir, o Rio Solimões já chegou no pico da seca, por exemplo, e agora, inclusive, ele já começa a se recuperar. As águas que banham principalmente ali a região do município de Itacoatiara e Parintins também já subiram devido aí à contribuição do Rio Solimões e do Rio Madeira, que também estavam em processo de subida. Mas como eu disse anteriormente, né, o fim da seca realmente só será decretado com o período chuvoso, que é esperado, é claro, agora nesse início de novembro. Eu acho que nunca a gente esperou tanto um início de inverno, a expectativa foi tão grande, né, Nathalie? Com certeza. Vamos conferir aí o que disse a pesquisadora em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury. Então, tivemos subidas nas semanas anteriores, numa média de 20 centímetros, chegamos até 30 centímetros em alguns dias, e hoje Tabatinga apresenta certa estabilidade no nível do Solimões. Por quê? Porque as chuvas ali dos Andes, de certa forma, elas, na semana anterior, estavam abaixo da média. Então, o rio, que estava subindo, estava recuperando, apresentou certa estabilidade. Então, para essa semana, a previsão de chuvas ali nessa região, o que pode voltar a contribuir para a subida do nível do rio, mas podemos afirmar que o pico da vazante ali no Solimões já passou, né? Então, agora é o processo de recuperação mesmo do nível do rio nessa região da bacia. 18 horas. Karime e Carlão, né, como a gente ouviu aí, né, a pesquisadora falando, realmente a gente deve esperar aí a subida, né, dos rios, principalmente lá nas cabeceiras nos próximos dias, pra gente ver se de fato o Rio Negro deve continuar subindo aqui na nossa capital. Mas assim, com essa seca, com essa estiagem severa, um dos setores que mais vem sofrendo aqui no nosso estado são os agricultores, né, Karime? O setor primário vem sendo diretamente afetado por essa situação, e hoje, em visita à nossa capital, o ministro Luiz Paulo Teixeira Ferreira, ele que é ministro do Desenvolvimento Agrário e de Agricultura aqui no Brasil, anunciou aí investimentos de 44 milhões de reais em recursos para socorrer os agricultores que estão sendo diretamente impactados por essa seca histórica aqui no Amazonas. Esse anúncio foi feito durante entrevista coletiva realizada na manhã de hoje na sede do governo aqui do estado. O ministro Luiz Teixeira, Karime Carlão, ele destacou que o governo federal já destinou aí cerca de R$1 bilhão em recursos ao Amazonas com diversas áreas, né? Durante uma operação que foi determinada, inclusive pelo presidente Lula, para minimizar os impactos da estiagem. Eu estive lá acompanhando essa entrevista coletiva e a gente vai conferir agora o que disse aí o ministro Luiz Paulo Teixeira, ele que é ministro do Desenvolvimento Agrário e de Agricultura aqui no Brasil. O presidente Lula já destinou cerca de R$1 bilhão para o estado do Amazonas para inúmeras finalidades. E hoje de manhã eu disse ao governador Wilson Lima que conversei com o ministro Valdez e que aquelas comunidades isoladas, aonde você não consegue chegar mais por barcos porque o rio baixou, para essas comunidades ele disse que vai conversar com a FAB para destinar
lançar mais helicópteros para levar cestas básicas e água para as comunidades isoladas que estão sofrendo os efeitos desse problema climático dramático que a Amazônia está fazendo e que nós temos que reverter. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, do ministro Luiz Paulo Teixeira Ferreira anunciando, né, aí os investimentos e todo o apoio que o governo federal vem prestando às famílias, né, afetadas aqui no Amazonas. A gente sabe que são mais de 600 mil pessoas, mais de 150 mil famílias diretamente afetadas aqui no nosso estado. E como a gente sabe, né, essa seca acabou deixando muita gente isolada e o governo federal está montando também uma força-tarefa junto à Força Aérea Brasileira. Aeronaves, né, de várias partes do Brasil, da aeronáutica, devem chegar a Manaus nos próximos dias. Boa. Justamente para auxiliar nessa distribuição. O ministro anunciou hoje a chegada de 50 mil cestas básicas para fazer essa distribuição, principalmente naquelas áreas mais isoladas. E agora, né, ele deve permanecer aqui no estado até amanhã. Agora à tarde ele seguiu para uma visita naquela região ali da Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira, onde ele fez a entrega aí de pelo menos 5 mil títulos de terra. E aí toda uma programação, Karime. Falando ainda, né, um outro setor que bastante afetado aqui do nosso estado com essa questão da seca, além, né, é claro, do setor primário, como eu disse anteriormente, a seca afetou diretamente a nossa economia. E o presidente da Eletros, da Associação de Eletroeletrônicos no Brasil, José Jorge, anunciou hoje que está temendo a produção de ar-condicionados e de televisores aqui no estado possa ser prejudicado para o Natal devido à seca deste ano. Isso porque, Karime, aqui no Polo Industrial de Manaus são produzidos, né, ar-condicionados, televisores, mas os principais problemas aqui no momento, realmente, do nosso setor de eletroeletrônicos são 2 produtos, né? Ele destacou que são aí os ar-condicionados e os televisores. Isso porque, Karime, há uma produção, mas devido nessa falta de navegabilidade nos rios aqui da nossa Amazônia, não se tem como escoar essa produção. Tá ótimo, Nathalie. Obrigada pelas informações, né, Carlão? Agora é torcer, né? Agora, Karime, nos resta torcer. Exato. Para que esse ritmo de subida acelere e os rios do Amazonas voltem aí a apresentar níveis, né, de navegabilidade e as comunidades, enfim, voltem aí a receber alimentos, combustíveis e medicamentos, porque realmente, né, tá difícil a situação para eles lá, Karime. Um absurdo, né, Carlão? É só rezando mesmo, só torcendo para que o rio enche novamente, porque se esperar pela ação, pela atitude do governo do estado, nada vai acontecer. Lembrando, a gente aqui no 18 Horas tem falado a respeito da previsão dessa seca e estiagem extremas esse ano faz tempo, faz meses, gente. E não é possível, porque a mesma informação que a gente tem, com certeza o governo do estado tem também. Até não se planejou, exato, não se planejou porque não quis. Nós anunciamos aqui o alerta da ONU em maio deste ano, falando exatamente essas palavras, alertou para os efeitos devastadores do El Niño deste ano. Logo depois nós soubemos que o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado já sabia em março deste ano que a situação seria extrema. E o que o governo do Estado fez? Não se planejou, não organizou nada e deixou tudo chegar a este ponto. A situação, como você falou, as pessoas com falta de alimento, falta de água potável e de medicamento. Gente, as pessoas, para conseguir levar uma pessoa doente de um lado para o outro, tem que atravessar, vocês viram essas imagens nas redes sociais, tem que carregar na mão a maca por distâncias absurdas, que antes eram lugares de rios navegáveis. Ou seja, não se planejou, sabia com antecedência da informação. E agora, depois da liberação, a gente escutou o ministro falar do governo federal de mais de R$1 bilhão. Cadê esse dinheiro que a gente não vê na outra ponta sendo usado? A gente não vê as pessoas sendo beneficiadas, a gente não vê o remédio chegar, a gente não vê a ajuda chegar nos lugares mais longínquos. E se chegar, novamente, o ministro do governo federal falou, eles vão usar aeronaves para que isso chegue até os locais mais distantes e eles estão distribuindo cestas básicas de lá.
Cadê esse R$1 bilhão disponibilizados para ajudar a população lá na ponta, aquelas pessoas das localidades mais longínquas? E a gente não vê a vida dessas pessoas melhorar, ou pelo menos elas conseguirem alguma facilidade durante esse período de seca e estiagem extrema. Uma completa falta de respeito com o cidadão, né, Carlão? Isso para falar o mínimo. Carime, sem dúvida, o povo não merece realmente tanto descaso de nossas autoridades que esperam aí, né, como você falou, o caos se instalar para decretar o estado de emergência. Exato. E aí acaba faturando recursos do governo federal. Fica mais fácil, só vou bilhão, lembrar. Né, que tá aí, a gente não tá vendo esse resultado. Carime, falando em problemas que nós estamos enfrentando, olha só, a onda de fumaça que atingiu Manaus no domingo voltou na tarde desta segunda-feira, e essa inclusive é a segunda vez que o fenômeno atinge a capital amazonense, que vive uma grave crise ambiental agravada pelas queimadas e pela seca histórica que atinge a região. Eu tô aqui só cheirando fumaça. Não, tá horrível. Hoje à tarde, gente, vocês viram, hoje à tarde, agora de tarde piorou absurdamente a qualidade do ar e o cheiro da fumaça está incomodando. No início do mês, a gente também já havia sido impactado, né? A gente já viveu essa história da fumaça, que segundo o IBAMA era resultado das queimadas que teriam ocorrido na região metropolitana aqui de Manaus. O estado, inclusive, tem o pior índice de incêndios para o mês de outubro dos últimos 25 anos. Carime, com o fenômeno, a qualidade do ar na cidade também voltou a ser considerada péssima, segundo o sistema Selva, que nós já falamos dele aqui algumas vezes, desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas, que é o UEA. A Zona Sul é a mais afetada pelo fenômeno, Carime. Exato, Carlão. No Morro da Liberdade, a qualidade do ar era considerada péssima até hoje à tarde. O índice chegou ao 176, acima do nível de 125 a 160, que é o que indica o índice de poluição elevado. Bom, na Vila Buriti, o índice chegou a 158,9. Agora, o que acontece é que no fim de semana, lá na sexta, sábado, o governo do estado disse que a fumaça estava vindo da região lá de Belém, né, das fumaças de lá. Agora, a gente não sabe, eles ainda não se pronunciaram, ainda não falaram de onde estão vindo essa fumaça, de onde está vindo a de hoje à tarde. O fato é que nas últimas semanas, no início do mês, tudo foi amenizado porque choveu. E ponto. Não foi trabalho, teve trabalho de força-tarefa, teve, mas cadê helicópteros e aviões? Foi insuficiente, assim, digamos assim. Exato, né, porque não era assim, a contento, a chuva que resolveu a parada. Exato, porque são helicópteros, é equipamento adequado para se debelar incêndios em grandes proporções em florestas. Para 6h19, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas vai comprar videogames, PlayStation, cadeira de massagem, mesas de ping-pong e TVs de última geração para os servidores da área de segurança, Carime. Então, né, gente? Vamos lá. Só dá para acreditar porque está lá no Diário Oficial. O pregão para comprar esses itens está marcado para o próximo dia 7 de novembro. E o repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações. Muito boa noite, André. Então, explica pra gente, é verdade esse bilhete, André? É isso mesmo? Vamos pontuar aqui cada situação, Carime e Carlão. Boa noite para vocês, boa noite também você que nos acompanha nesse momento. Olha, são 72 itens de lazer e serão utilizados pelos servidores da Secretaria de Segurança Pública, né? Isso é o que prevê aí, olha, segundo o edital, esse edital aí 448/2023, que inclusive ele está disponível aí no portal e-compras do governo do estado. Dentre esses 72 itens aí estão 18 videogames, né, como foi falado aqui pelo Carlão, e é de última geração, hein? PlayStation 5, PlayStation 5, né? É qualquer PlayStation, não. Não é qualquer um, não é aquele que comprava antigamente, ficava soprando assim a fita, não, já é o de última geração, hein? 18 poltronas de massagem, 18 cafeteiras expressos, 18 aí TVs de LED de 50 polegadas, 6 mesas para tênis
para brincar ali tênis de mesa. Ping-pong, né? Ping-pong e também as mesas de massagens. Além de outros itens menores como cadeiras giratórias, hackers e também armários, né? Segundo estimativa do Vocativo, que é com base ali em média de preços feitos em sites de compras, o custo total deve passar de R$385 mil. O motivo da compra, segundo o edital, é a criação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho nas unidades da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Mas a licitação contraria o decreto de redução de gastos que foi inclusive assinado aí pelo governador Wilson Lima. Esse decreto aí é o número 47.925 de 16 de agosto. E as determinações do governador de que as secretarias de Estado e demais órgãos ligados ao executivo teriam que reduzir contratos e cortar aí os gastos para auxiliar o Estado e chegar aí ao chamado reequilíbrio econômico-financeiro. Segundo o decreto, os órgãos e instituições estão obrigados a, entre outros, reduzir em 25% o valor dos contratos e outras despesas, reduzir também em 25% da concessão de diárias e horas extras. Também fazer a redução em 10% no quantitativo de pessoal referente aí aos contratos de outras despesas de vigilância, limpeza e conservação, além de reduzir o valor dos contratos de gestão em 30%. Olha, essa compra aí, ela também é um pouco polêmica porque acontece em meio aí à polêmica do concurso público da Polícia Militar do Amazonas, que foi lançado lá em dezembro de 2021, que foram ofertadas aí 320 vagas para oficiais e 1.000 para soldados e só foi homologado em maio deste ano, Só que até agora nenhum aprovado foi nomeado. Por isso eu conversei com a advogada Gorete Rubim. Ela também é especialista em segurança pública, Para quê? Pra gente saber sobre essa situação. E ela fez uma análise. Ao analisar o caso, ela explica pra gente que não se trata dos servidores, que eles não tenham direito. Não é isso. Isso não tem a ver com eles, mas sim com aquilo que realmente é necessário para contribuir com a segurança da população. Vamos ouvir a fala dela. Com relação ao pregão eletrônico que irá ocorrer agora no dia 7 de novembro, voltado para a parte de segurança pública do estado do Amazonas, é interessante destacar que o governo deve investir em mecanismos, instrumentos que possam valer para a segurança pública para agregar o trabalho. Então, é necessário que o nosso governo do estado possa vir investir em instrumentos voltados para a tecnologia que contribuam para que possam ser solucionados delitos no nosso estado e, consequentemente, diminuir o índice de criminalidade. Entretanto, quando o governo vem a investir em elementos, instrumentos que não são essenciais, ele está prejudicando gravemente a segurança pública. É necessário que os aprovados nos últimos concursos da Polícia Civil, da Polícia Militar do Estado do Amazonas sejam nomeados e iniciem suas atividades, que novas viaturas sejam disponibilizadas e principalmente mecanismos eletrônicos que possam contribuir com não somente o reconhecimento facial de delinquentes, mas principalmente para a elucidação de delitos. 18 horas. Muito bem, Karime Carlão, a gente ouviu a fala da advogada Gorete Rubim, ela que também é especialista em segurança pública. Olha só, em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública afirmou que as aquisições foram aprovadas pelo Ministério da Justiça como parte da política federal, a chamada valorização do profissional de segurança pública, isso com base em lei. A pasta alega que com isso o decreto estadual com medidas para otimizar a aplicação dos recursos públicos que foi assinado pelo governador Wilson Lima no último dia 16 de agosto não será alterado. Ainda segundo a secretaria, esses recursos não podem ser utilizados para outros fins. E caso a secretaria
ela aí não desse prosseguimento à aquisição dos equipamentos, os recursos seriam perdidos e devolvidos ao governo federal. O Vocativa encaminhou mensagem urgente para o Ministério da Justiça para confirmar a alegação e aí aguarda a resposta, Karime Carlão. André, obrigada pelas informações. André Meirelles, nada contra investir em qualidade no trabalho dos profissionais que estão ali na linha de frente da segurança pública, né, Carlão? Agora, há de se ter aí um pouquinho de bom senso, que esse dinheiro seria investido em qualidade de trabalho, são cursos, outro tipo de coisa, né? Enfim, não é ilegal, mas é imoral, acho que entra nessa linha, dinheiro que vai ser mal aplicado, é um dinheiro que o governo do estado recebe que vai ser mal aplicado. O estado do Amazonas argumenta, por exemplo, que não tem dinheiro para contratar mais de 1.000 aprovados, como você falou, André, no concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, realizados antes das eleições, mas quando recebe verba, gasta para comprar videogame, mesa de ping-pong, gente, cadeira de massagem, é maravilhoso. Aí é o quê, né? Como é que a população se sente vendo uma Secretaria de Estado de Segurança gastando dinheiro com esse tipo de coisa? De verdade, será que essa é a prioridade atual da Secretaria de Segurança Pública do governo do estado do Amazonas? Eu acho que não, né, Carlão? Com certeza não, é óbvio. Vale lembrar, Karime, que enquanto eles torram dinheiro com futilidades, digamos assim, o Amazonas continua sendo um dos 3 estados mais violentos do país, hein? Que Manaus, inclusive, é uma das cidades mais violentas do mundo, né? Todo ano batemos recorde de roubos, assassinatos, execuções, assaltos a ônibus e todos nós vivemos sobressaltados, com medo até de sair na rua. Essa é a nossa realidade. E os números só não pioraram, com certeza, porque agora as delegacias funcionam em horário comercial, tá? 5 da tarde acabou, fechou, passou a régua. Se você quiser fazer um boletim de ocorrências, você vai ter que percorrer 1.000 delegacias e você dificilmente vai conseguir. As pessoas desistem de fazer boletim de ocorrência. É por isso que esses números são forçados a baixar. Os números oficiais. Não tem mágica, gente, porque a cidade não está mais tranquila, a cidade não está mais segura. As pessoas não estão conseguindo denunciar. E aí, o que acontece? O que a gente vê? As nossas autoridades parece que vivem em outro mundo, no mundo de Nárnia, onde está tudo maravilhoso, onde nada acontece. O mundinho deles ali está fechado, né? Cada um no seu núcleo. Lá não existe violência, lá existem os contratos milionários. Mix. Olha só, após a fala do presidente Lula na última sexta-feira, afirmando que dificilmente o governo irá cumprir a meta de zerar o déficit nas contas públicas no ano que vem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convocou coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira. Carlão, e o Haddad disse que o compromisso continua, tá? Mas não escondeu a irritação ao ser questionado. E para falar mais sobre o assunto, é claro, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, bem-vindo. Então, o ministro Haddad está desprestigiado, podemos dizer assim? Explica mais pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, o ministro Fernando Haddad até que tentou mostrar que não se abalou com as declarações do presidente Lula na semana passada, mas ele não conseguiu hoje, viu? Na coletiva de imprensa que vocês disseram aí, ele ficou irritado com algumas perguntas, principalmente com a insistência dos repórteres em saber qual o compromisso, afinal, do governo federal com a meta fiscal. Porque, de um lado, tem Haddad dizendo que a meta é zerar o déficit público e, de outro, tem Lula dizendo que não precisa ser zero. Pode passar um pouquinho. E aí, então, Fernando Haddad ficou irritado na coletiva de hoje, falou durante quase 50 minutos, mas acabou não respondendo enfaticamente as perguntas que a imprensa fez sobre esse compromisso. Nesses 50 minutos, Karime, o Haddad tentou explicar por que o PIB do país aumentou, mas a arrecadação não. Ele disse que o Brasil atravessa um momento econômico complicado por causa de decisões do governo no passado. E foram decisões do governo, e não foram decisões do governo Bolsonaro, foram, segundo ele, decisões na época de Michel Temer. Por exemplo, em 2017, passou a valer uma decisão do Supremo Tribunal Federal que
tira da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS recolhido pelas empresas. Outra medida falada por ele, que gerou muitas perdas, foi o abatimento da CSLL, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Em 2017, a desoneração foi de 37 milhões. No ano passado foi de 149 bilhões. E esse ano vai ser de 200 bilhões de reais. Então é uma desoneração que vem crescendo por força de lei. E aí o ministro Fernando Haddad disse que podia resolver tudo isso com uma canetada. Ele próprio disse isso, como uma medida provisória, por exemplo. Mas, segundo ele, o presidente Lula tem senso de justiça social. Eu separei, Karime, um trecho da fala do ministro Fernando Haddad, respondendo ao repórter, ao ser questionado, se ele ainda vai continuar brigando pelo déficit zero. Então vamos ouvir o que ele disse. Querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão no mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu estou fazendo o que eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. Inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erodido. 18 horas. A gente acompanhou a resposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, visivelmente irritado, né, Cadu? Porque o querido explicou tudo. Você começa a resultar, meu querido. Não dá. Mas tinha algumas cascas de banana, mas fazem parte do jogo, né? A gente sabe, como jornalista, sabe que sempre tem aquela pergunta mais incisiva à medida que o entrevistado vai fugindo das outras perguntas, né? Faz parte, é normal isso do jogo. Mas respondendo a sua pergunta no começo, Karime, se o Haddad ficou desprestigiado nessa, eu digo até que não, viu? Ele segue tendo o apoio da base do governo, a oposição fez uma campanha para desgastar o presidente Lula como o cara que desautorizou o ministro dele e os outros ministros, né? Mas quanto a ele, ao Fernando Haddad, não houve tantos impactos. Hoje, nessa coletiva, apesar dele ter sido áspero, ele não deu nenhuma declaração que gere algum tipo de desgaste nem a ele e nem ao presidente Lula. Então ele foi, justamente a jogada dele foi essa, foi tergiversar as perguntas para prevalecer a palavra dele. Então ele fez algumas pílulas de afirmações para dizer que ele mantém o compromisso dele. Então a mensagem é de que ele vai continuar perseguindo o déficit zero das contas públicas. Karime, Carlão. Pecado, olha só, o ex-senador Telmário Mota, aqui de Roraima, estado vizinho, aqui está sendo procurado pela Polícia Civil, inclusive suspeito de matar a mãe da filha dele. É isso aí? Procede, Cadu? Procede, Carlão, procede. O Telmário Mota agora é considerado fugitivo da polícia. Hoje de manhã, a Polícia Civil de Roraima fez uma operação para prender Telmário Mota pelo crime de homicídio, mas não houve sucesso, ele está foragido. O Telmário, ele é suspeito de mandar matar a ex-mulher em setembro do ano passado. O nome dela era Antônia Araújo de Souza. Ela tinha 52 anos, ela foi baleada na cabeça no momento que saía de casa para ir para o trabalho. A polícia já prendeu o assassino. E o motivo do crime, Carlão, é que Antônia iria testemunhar contra Telmário Mota pelo crime de estupro contra a filha do casal. Então o cara é político, mas é um homem altamente perigoso, né, Carlão? Essa operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil daqui do Distrito Federal, porque a última vez que ele foi visto foi ontem, aqui em Brasília. Então Telmário, o homem está circulando por aqui, ô Carlão. Então Telmário, como ele foi senador, ele fez muitos amigos aqui em Brasília e a Polícia Civil de Roraima desconfia que Telmário possa ter sido alertado previamente dessa operação e ter fugido para cá. Então a operação chamada Caçada Real, ela segue em andamento até a prisão de Telmário e além dele, o sobrinho dele, suspeito de participar do crime, também está sendo procurado. Carlão e Karime. Cadu, bom, até respirar um pouquinho depois dessa notícia horrível, esse crime horroroso. Bom, tomara que seja encontrado logo. E preso. Exatamente, né? Exatamente. Bom, Cadu, depois de dar aí a presidência da Caixa Econômica Federal para o Centrão, agora o governo tenta segurar as vice-presidências. Nossa, vai estar perdendo tudo, Cadu. Conta mais.
Karime, eu não vou arriscar quem é que ganha, quem é que perde nessa história, porque é briga de cachorro grande, viu? O Arthur Lira, ele conseguiu amarrar muito bem a Câmara dos Deputados na mão dele, de forma que ele consegue colocar a casa para trabalhar à medida que o governo vai atendendo aos pleitos dele. Então, na semana passada, a gente acompanhou essa história quando o presidente Lula anunciou a saída de Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica para colocar o indicado de Arthur Lira. E aí, rapidinho, o plenário votou aquele projeto de lei da taxação dos super ricos. Era um projeto de altíssimo interesse do governo federal, porque ia render todos os anos em torno de 20 bilhões de reais em arrecadação. E a briga agora dessa semana, Karime, é pelas 12 vice-presidências da Caixa Econômica. Uma dessas vice-presidências é responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então é um dos principais programas do governo federal, do presidente Lula. Nessa pasta, Karime, está uma indicada do PT e um indicado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. São duas pessoas trabalhando na liderança dessa vice-presidência que atua no Minha Casa Minha Vida. Se esse time aí for mexido, Karime, o Arthur Lira vai arrumar briga, não é só com Lula, vai arrumar briga com o Rodrigo Pacheco, que é um grande rival de Arthur Lira nesse momento. O Rodrigo Pacheco é o cara que senta em cima dos projetos apressados de Arthur Lira. Agora, Karime, diante dessa crise com Arthur Lira, o Palácio do Planalto, para tentar fugir dessa pressão, está pensando em outra estratégia, de dividir as vice-presidências da Caixa com o PL, o Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Veja só, as lideranças do PT, elas estão conversando nos bastidores com Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do partido, para discutir essa possibilidade no sentido de diminuir a tensão com a oposição. A gente sabe que o PL, junto com o Novo, vem fazendo uma obstrução muito grande, não só no Senado quanto na Câmara. Os projetos não estão passando, as comissões estão paradas, ou só tem projeto pequenininho passando, sendo apreciado e votado. Os projetos de interesse do governo estão parados praticamente. E aí veio Jair Bolsonaro, já soube da história e já gritou aí para os quatro ventos que o parlamentar que assumir uma vice-presidência da Caixa vai ser expulso do partido. E aí Valdemar da Costa Neto já chamou Jair Bolsonaro para dizer: calma lá, jovem, que não é bem assim, a gente precisa e tal. E aí a conversa está em andamento nesses bastidores dessa segunda-feira, porque está tendo trabalho. A gente falou aqui, a gente falou no Expresso que hoje tem votação, está no discurso dos parlamentares, mas até agora não começou nada. Mas é possível que tem muitas coisas sendo negociadas para que as votações comecem a acontecer aqui na Câmara. Então a briga por cargos até que está interessante da gente ver. Eu quero ver se o PL vai entrar no governo de vez. O Karime, volto com vocês. Karime e Carlão. Boa, Cadu. Obrigada pelas informações. Acompanhe e depois conta tudo pra gente. Valeu, até amanhã. Gente. Valeu, Cadu. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, na manhã de domingo, mais um acidente aéreo com mortes aqui na região. Desta vez, um avião de pequeno porte caiu logo depois de decolar do Aeroporto Internacional de Rio Branco, com destino a Envira e Eurunepé, no Amazonas. Uma tragédia, Carlão. 12 pessoas morreram carbonizadas, incluindo um bebê de 1 ano e 7 meses. E a repórter Nathalie Moraes está ao vivo com a gente, acompanhou as atualizações a respeito do caso e conta pra gente. Nathalie, o IML já tem previsão para identificar e liberar os corpos das vítimas, Nathalie? Conta mais. Boa noite novamente, Karime e Carlão. Boa noite aos ouvintes que estão sintonizados conosco aqui no 18 horas. Pois é, Karime e Carlão, os 12 corpos, né, as 12 vítimas desse acidente, eles morreram carbonizados, o que acaba dificultando um pouco mais a identificação desses corpos, né? Como vocês já disseram, né, esse acidente foi com um avião de pequeno porte que caiu ali nas proximidades, né, do aeroporto do Acre, né, de Rio Branco, no Acre. 12 ocupantes que estavam na aeronave, eles morreram ali carbonizados. Esse voo, ele era particular da empresa ART Táxi Aéreo e decolou de Rio Branco com destino aí ao município de Envira, aqui no interior do nosso Amazonas. A aeronave modelo Carvan tinha a capacidade aí para até 14 pessoas. Parte dos passageiros que estavam viajando
viajando, né, nesse domingo, que estavam retornando aqui para o Amazonas, que eles tinham aí como, né, destino o município de Envira. Eles estavam ali no município, lá no estado vizinho, aqui em Rio Branco, no Acre, para fazer tratamento médico, né? Uma testemunha que viu o momento ali do acidente, como eu acabei de afirmar, né? O avião teria caído logo ali, minutos depois da decolagem. Uma testemunha acabou visualizando ali aquele momento, né, da queda, e ela falou um pouquinho mais pra gente como foi toda essa situação. Vamos conferir. Passou beirando ali aquela árvore ali, ó. Triscou ainda naquela árvore ali, aquela grandona. Aí foi indo. Aí foi subindo, aí subiu mais um pouquinho, aí foi reto, aí lá no final já caiu, já. Aí não tinha mais nem como nós ir lá, que quando nós chegamos na metade já tava explodindo. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos a fala aí de uma testemunha que acabou visualizando, né, o momento ali da queda da aeronave, e a gente conversou também com o enfermeiro Lourenço, ele que é socorrista do SAMU e atendeu as vítimas logo após o acidente. Ele relatou ali que a área, né, era realmente de difícil acesso, uma área muito difícil, e quando eles chegaram realmente, por conta da explosão, todos os corpos já estavam carbonizados. Vamos conferir. Segundo informações, ele vem toda semana para fazer os voos Rio Branco e Urunepé. Segundo informações, ele decolou da cabeceira 24 e veio, não deu tempo e caiu a mais ou menos uns 500 metros aqui dentro da mata. Área de difícil acesso, infelizmente, todos em óbitos carbonizados. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos a fala aí do enfermeiro Lourenço do SAMU, ele que trabalhou aí no atendimento a essas vítimas do acidente aéreo que aconteceu lá no Acre, no Rio Branco, nesse domingo. As causas desse acidente, Karime e Carlão, elas permanecem aí sob investigação pelas agências competentes. Segundo a Agência Nacional de Aviação, a ANAC, né, o avião estava em situação regular e os corpos foram carbonizados, né? Eles começaram a chegar ali no Instituto Médico Legal ainda nesse domingo, por volta de 1h30 da tarde. Todos os corpos conseguiram ser resgatados. A Força Aérea Brasileira confirmou o acionamento recebido pelo 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né? O órgão regional, né? O Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que fica aqui em Manaus, está investigando esse acidente. Segundo a Força Aérea Brasileira, aí foi feita toda a ação inicial de ocorrência, né? Todas as técnicas utilizadas foram específicas, né, por pessoas qualificadas e credenciadas realmente para coletar e confirmar todos os dados e a preservação de indícios, né, que deve ajustar aí, que devem, como é que eu posso dizer, que podem subsidiar, né, ali a perícia para que a gente possa ter um laudo do que tenha ocasionado esse acidente o mais breve possível. O governo do Amazonas afirmou em nota na manhã de hoje que vai organizar aí o translado dos corpos, né, de parte dessas vítimas. O governo do estado informou que está prestando todo o apoio às famílias, principalmente que moram ali na região de Envira, para fazer essa viagem aí até Rio Branco para o processo de reconhecimento e liberação dos 12 corpos. Karime e Carlão, antes de finalizar, vale lembrar que esse é o segundo acidente em pouco mais de um mês de aviões de pequeno porte aqui na nossa região. No último dia 16 de setembro, um avião de pequeno porte caiu ali no município de Barcelos, aqui no interior do Amazonas, onde 14 pessoas morreram. Nesse acidente, das 14 pessoas, 12 eram passageiros, né? E os outros 2 eram tripulantes. E todas as pessoas que morreram nesse acidente eram do sexo masculino, eram turistas, né? Que estavam aqui para fazer pesca esportiva, né? E foram, infelizmente, vítimas de mais uma tragédia. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h45. 18 horas.
Chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Cíntia, então, deu o que falar. Uma história aí que a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas vai fazer a licitação para comprar PlayStation, mesa de ping-pong, cadeira de massagem, puffs, cafeteiras. A gente já falou sobre isso aqui no início do programa com o repórter André Meirelles. A apuração é sua. Foi você quem descobriu essa notícia. Cíntia Blink, então, explica essa história pra gente, já que foi você quem apurou essa informação pra gente. Cíntia, conta mais. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, a Secretaria de Estado, como o Karime falou, vai fazer um pregão agora dia 7 de novembro para comprar alguns itens, entre eles itens que chamaram nossa atenção, como por exemplo o tal do PlayStation 5, a poltrona de massagem e tudo isso. Isso foi encontrado no e-compras da Cefaz, né? Então estava tudo lá disponível para que a gente visualizasse. E de acordo com a Secretaria, esse valor ele é um recurso nacional, ele faz parte de um programa nacional para ajudar na qualidade de vida no trabalho dos servidores. Ainda assim, é estranho, né? Nos causa estranheza esses itens ali. De acordo com a Secretaria, o Ministério da Justiça disse que são adequados aí a compra desses itens. Eu entrei em contato com o Ministério da Justiça, estou esperando eles dizerem se é isso aí mesmo. Porque, há uma lei que fala que tem um programa de qualidade de vida, eu olhei a lei, ela fala que a ideia é aprimorar a capacidade profissional, aprimorar a saúde do servidor, aprimorar a convivência entre eles, mas daí dizer que precisavam ser esses itens, não há uma justificativa de por que esses, pelo menos não nos foi apresentado. Então, causa muita estranheza, ainda mais quando a gente fala de uma Secretaria de Segurança Pública que tem uma série aí de demandas. De qualquer maneira, a Secretaria falou que se não fossem utilizados, se esse dinheiro não fosse utilizado dessa forma, o recurso teria que ser devolvido aí para a União, né? Para o governo federal. Então, o melhor que eles tinham a fazer é fazer o uso do dinheiro e dessa maneira. Sobre ser dessa maneira para esses itens, para PlayStation e tudo mais, nos causa ali uma estranheza. De qualquer forma, a gente vai acompanhar de perto esse pregão acontecer, ver qual a empresa que vai fornecer, se vai chegar onde tem que chegar e esperar que o Ministério da Justiça nos dê um retorno também sobre como que ele participa de todo esse processo. Mas vai rolar esse pregão, as compras são essas e é isso, vamos continuar de olho, Karime e Carlão. Sim, de olho vivo, Cíntia. Olha só, um assunto hoje que também foi notícia aí durante o dia, aí nas redes sociais, de um modo geral, na sociedade. A ex-vereadora Mirti Salles teve os bens confiscados. Por qual razão? O que aconteceu com a vereadora, ex-vereadora, né? Mirti Salles. Ex-vereadora e ex-candidata a deputada federal. Isso. Aí foi nesse ponto mesmo em que a justiça bloqueou aí os bens dela. É porque ela estava devendo 5.500 e tantos. 5.500, vamos arredondar aqui, mas era um pouquinho mais. Só isso, mas aí ela não pagou, né? E eu acho que você podia até dar uma emprestada aí pra ela. Pra ela me ligar. Ela liga pra vocês resolvem isso. E as eleições de 2022, última eleição aqui agora, né? Ela não foi eleita, concorreu ao cargo de deputado federal, como lembrou Carlão. E o valor é 5.556. Ela estava devendo ao Tesouro, não foi pago. E por conta disso, teve os bens bloqueados. Motivo foi que ela fez despesas, contraiu despesa um dia após a eleição, que não é permitido, e também por inconsistências não conseguiu bater a conta, sabe? 1,54% aí que não bateu, e aí chegou nesse valor que ela tá devendo, não foi pago, e agora teve os bens bloqueados. Me parece algo que é tranquilo de resolver, mas de qualquer maneira tá registrado aí que Mirti Salles, assim como uma série de outros políticos que a gente trouxe aqui, estão devendo à Justiça Eleitoral, uns até chegaram a parcelar a conta e tudo mais. Karime, Carlão. Então, Cíntia Blink, vamos lá que eu perdi do ponto aqui, já estava aqui. Porque eu tenho que mudar, eu tenho que falar, eu tenho que reorganizar. A conta, eu que conto tudo.
Bom, vamos lá, Cíntia Blink. O Carlão falou da ex-vereadora e era hoje que o governador Wilson Lima ia conversar com os aprovados do concurso de segurança pública. Teve um quiprocó danado. E o que aconteceu lá? Quem passou ali pela Compensa na frente da sede do governo viu que tinha muita gente reunida. Eles estavam ali justamente para essa reunião, que em teoria seria com o governador. Aconteceu uma coisa que foi, na última vez que os aprovados estiveram na Assembleia, foi prometido que eles seriam recebidos pelo governador, pelo secretário de Segurança, mas no release enviado para todo mundo só estava o nome do secretário de Segurança. Chegou na hora, quem estava presente era Flávio Antoni, Coronel Vinícius Almeida, que é o atual secretário de Segurança, os deputados comandante Dan Câmara e Cabo Maciel. Também estava o deputado Felipe Souza, inclusive ele falou que o governo tinha aí 4 anos, né, ao todo para convocar, lembrou isso, mas os aprovados estão com pressa e até porque o concurso foi feito, então espera-se que se faz o concurso, porque precisa de profissional, como é que faz o concurso e não chama. A reunião de hoje, na verdade, para os aprovados foi um balde de água fria. Por quê? Chamaram para reunião, estava agendado para 16 horas, chamaram 16h30, os representantes entraram e os manifestantes ficaram lá fora. Os manifestantes informam que eles não bloquearam a rua. Apesar disso, a reunião ela ficou condicionada a só continuar caso os manifestantes saíssem dali. O que não aconteceu, os manifestantes não saíram de lá e a reunião acabou. Então, foi para os aprovados uma perda de tempo, né? Eles saíram da Assembleia sem uma resposta, foram para a tal da reunião também, ficaram sem resposta. E foi assim que terminou o compromisso de hoje, ainda mais gente que está buscando esperança de dizer X pessoas vão ser chamadas e tudo mais. Não há esse posicionamento. Não chegou e não foi hoje que veio. Temos mais as últimas aí? Olha, eu tenho o que você quiser, por exemplo. Por mim, eu fico aqui, eu adoro vocês, olha só. Vamos falar de sacola plástica, que é sempre uma questão. E sacola plástica, né, vem lá dos vereadores. A gente teve primeiro uma lei que falava que era proibido a sacola gratuita, que foi do vereador François. Depois veio uma lei falando que, não pode sacola nenhuma, nem vendida, nem gratuita, nem nada. Essa aqui já é do vereador Bessa. Essa lei, ela foi aprovada, ela virou lei. Só que ela não está em vigor. E a última data era agora, outubro de 2023, para que ela entrasse em vigor. Não entrou. Sabe aquela lei que cola, que não cola? Porque existe isso. Não pegou, a lei não pega. Essa lei não pegou, mas também ela não faz muito sentido, entende? E aí, por isso, não rolou muito. Mas eu trago mais informação amanhã. Valeu, obrigada, Cíntia Blink. Até amanhã. Até amanhã, 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a desapropriação milionária paga pelo governo Wilson Lima está na mira do Ministério Público de Contas do Amazonas, que aponta dano ao Estado em desapropriação de 121 milhões de reais de um terreno aqui em Manaus. Exatamente, Carlão. O governo Wilson Lima pagou 121 milhões e 88 mil reais para desapropriar 3 terrenos na zona leste de Manaus, com a justificativa de atender interesse social, assim, sem mais detalhes a respeito desse assunto, tá? Os pagamentos milionários das desapropriações foram feitos pelo governo do estado no dia 15 de junho de 2022 pela Secretaria de Estado das Cidades e Territórios. Foram 3 pagamentos pela Consteca Construções S.A., proprietária dos terrenos localizados no quilômetro 5 da Estrada do Aleixo, bairro Zumbi dos Palmares. 103 milhões de reais com área de 240 mil metros quadrados, 11 milhões de reais com área de 25 mil metros quadrados e 6 milhões de reais com área de 14 mil metros quadrados, totalizando aí um montante de 121 milhões de reais gastos com as desapropriações. Pois é, acontece, Carlão, que esses terrenos estavam para desapropriação há mais de 30 anos e nenhum governador pagou esse valor. O Wilson Lima desapropriou poucos meses antes da eleição e o valor milionário chamou a atenção. Mais que isso, esse valor foi pago para o escritório do advogado Jader José de Oliveira, que funcionava numa saletinha de um coworking lá em São Paulo. Todo esse dinheiro, Karime ouvinte, 121 milhões de reais foram pagos a toque de caixa rapidinho
rapidinho, às vésperas das eleições em que o governador foi reeleito. Agora, o Ministério Público de Contas identificou várias irregularidades no contrato de desapropriação e notificou o secretário da SECT, João Coelho Braga, para explicar aí os motivos, as causas, as razões, né, dessa desapropriação milionária. Bom, vale lembrar que esses terrenos desapropriados no bairro Zumbi dos Palmares foram invadidos na década de 80 e a partir daí a empresa Consteca começou um processo para ser indenizada pelo Estado. Bom, vários governadores se recusaram a pagar o valor por considerarem exorbitantes. Mas o processo de desapropriação correu rapidinho na gestão de Wilson Lima e tudo foi pago a toque de caixa, ignorando as ilegalidades do processo e o valor muito acima do praticado no mercado. Agora, Karime, ouvintes, resta saber como esse advogado Jader José de Oliveira conseguiu convencer as autoridades do governo a pagar em tempo recorde esse valor astronômico. Se investigar bem direitinho, vão inclusive encontrar aí um caso escabroso, com certeza. Esse advogado tem outros negócios milionários no estado e, é claro, Karime, nós estamos de olho. Agora são 6h56, você no melhor mix do Brasil, no ar, o 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha só, o líder Botafogo perdeu domingo, mas ainda mantém uma boa vantagem sobre o segundo colocado, Cid Soares, que é o... Pois é. Segundo colocado. Vou já te falar isso, olha, o Cuiabá venceu realmente o Botafogo, mas o Fogão se mantém aí em 7 pontos na frente do segundo colocado. Quer saber quem é, né? Sim. Palmeiras tem segundo. Verdão. Em terceiro veio o Bragantino, quarto Grêmio, quinto Flamengo. Ontem nós tivemos jogos empatados, o Goiás e Vascão aí 1-1. Atlético Paranaense e São Paulo ficou também em 1-1 e o Corinthians e Santos também 1-1. O descompasso geral foi Curitiba e Internacional. O Coxa venceu o Inter por 4-3. E ontem a paulista Beatriz Haddad conquistou, né, em Zhuhai, na China, o maior título na categoria simples de sua carreira. A Beatriz é a número 19 no ranking da Associação de Tênis Feminino e foi campeã do vão apanhar aqui se eu falar mais, WTA, né, Elite TOF, torneio que reúne aí os melhores tenistas fora do top 8 mundial. A brasileira precisou de apenas 2 horas e 50 minutos de jogo para superar a chinesa Qin Wen Zheng, 18ª do mundo, por 2-0, ambos definidos aí no tie break. E a seleção brasileira de beisebol, essa notícia aqui até eu... maravilhosa, eu adorei, né? Gente, surpreendeu todo mundo. Beisebol não é uma especialidade brasileira, né? Só que a nossa galera lá, nosso time, fez bonito no Pan-Americano e surpreendeu todo mundo, né, Cid? É verdade. Trouxe medalha. Exato, perdeu a final aí para a Colômbia por 9-1 nesse último sábado em Santiago do Chile, e o Brasil, porém, ficou com a inédita medalha de prata. Não dá nem pra esquecer isso, né? A primeira da história do país na modalidade. O México, ao gosto do Panamá, levou o bronze. O time brasileiro, só pra você ter uma ideia, é formado por Rafael Barbosa, o marrom, que é soldador de fábricas de ração. Naoki Takano trabalha na cozinha de um restaurante japonês voltado à cultura do beisebol e hoje ele é sócio. E o Salomão Koba é dentista na Avenida Paulista, em São Paulo, enquanto Oswaldo Carvalho é servente de pedreiro em uma concessionária de estradas. São os nossos atletas do beisebol. Maravilhoso. Valeu, gente. Por hoje é só. Obrigada, Cid Soares. Valeu, Cid. Agora 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Fica cada vez mais difícil para o governo do Amazonas explicar a desapropriação de terras invadidas na década de 1980 no bairro Zumbi dos Palmares, em Manaus. No ano passado, a Secretaria das Cidades e Territórios pagou mais de 121 milhões de reais pelas terras de forma relâmpago para uma construtora. Acontece que uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado diz que o pagamento foi totalmente irregular. E os levantamentos da área técnica do tribunal constatou que o pagamento milionário estava cheio de ilegalidades e até propôs que a empresa que recebeu o dinheiro devolva tudo. O caso foi denunciado na Assembleia Legislativa no ano passado e, pelo andar da carruagem, se o governo não conseguir explicar, será um dos maiores escândalos da história recente do Amazonas.
É importante que os órgãos de controle tomem as providências para que o cidadão contribuinte não tome mais esse prejuízo. Agora, são 121 milhões de reais o prejuízo. É o mínimo que a sociedade espera. 18 horas. Carlão, saideira, Karime? Tem uma participação pelo WhatsApp da Eliane Macedo, da fumaça que a gente falou hoje. A fumaça voltou e hoje está terrível. Dizem que é do Pará. Se a fumaça afeta o Amazonas, o que falta para o governador do Amazonas fazer contato com o governo do Pará e solicitar providências? Tá aí a nossa participação do WhatsApp. Valeu. Eliane Macedo. Então é isso, 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.